Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor, para nós ler as Escrituras. Fica em Romanos 13. Vamos ler o verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7. Está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à condenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Deixa eu voltar. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para seu bem. Mas, se fizer o mal, teme, pois traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas almas e ilumine os nossos corações, dando-nos o conteúdo desta verdade. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Uma coisa que eu gostaria e quero falar a respeito é exatamente sobre uma continuidade do que nós estamos sempre falando, baseado nessa mensagem, restauração da árvore noiva. Agora, me chamou muito a atenção, nós estamos numa restauração, de tudo. Não é uma restauração de cabelos somente, de vestidos, de sapatos, de roupas, ou de negócios assim, mas é uma restauração de tudo. Quando se fala a palavra de restaurar, ela restaura em seus filhos todas as coisas. E é algo muito tremendo, e sei que não é fácil. Como disse o profeta, vai chegar um tempo, um momento, um finalzinho de tempo, que a noiva vai ficar sem nenhum lugar para se movimentar, para viver aqui
embaixo na terra. Todas as esperanças dela já se foi. Por quê? Exatamente porque a restauração que vem sobre a noiva, ela é uma restauração completa, em obediência a toda a palavra. E nós, como verdadeiros cristãos nascidos de Deus, gerados do Espírito Santo, nós trazemos em nós mesmos, por nascimento, por natureza, uma responsabilidade de obediência à palavra, a Deus, o Senhor. E nisso daí abrange tudo que está escrito na palavra. Vocês notaram aqui essa submissão à autoridade? Então ele está mostrando que nós devemos obedecer e submeter, porque elas são ordenadas por Deus. Não me importa quem quer que seja ela, tanto no natural como no espiritual. É ordenada por Deus. E nós temos que ter essa sabedoria e este conhecimento, que nós temos que respeitar e considerar e honrar tudo. Tanto a autoridade de Deus, que é a cristã, e tanto como a autoridade de Deus, que é ordenada por Ele no natural. Obediência. E por isso nos leva a um beco, quase sem saída. Porque nós vivemos em um mundo desenfreados. Correto? Um mundo carregado, cheio de incredulidade. Eles não creem na palavra de Deus. E por isso eles não obedecem. E por eles não fazer isto, então vem uma pressão sobre a noiva. Porque a igreja do Deus vivo, ela tem que ser subordinada a tudo. Ela não pode passar por cima das leis. Então nós vamos chegar a um ponto, irmãos, que nós não vamos ter um lugarzinho para mexer, senão subir. Isto vai entrar na noiva um gemido, um clamor, um desespero. Porque você não pode fazer errado e desobedecer. E essas leis que são promulgadas por esses homens irreconciliáveis, selvagens, essas leis, para eles, não pesa. Porque eles não têm o temor de Deus no coração de desobedecer a própria lei deles. Mas a igreja do Deus vivo, ela tem que ser obediente. Ela tem que sujeitar as leis. Não porque ela está com medo, mas por ser obediente a Deus. É uma coisa que chegará a um ponto em cada verdadeiro eleito, dele fazer isso com muito temor e tremor. Porque, em verdade, não é você,
É o Espírito de Cristo em você. Vejamos bem, na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, veja como ele diz assim no verso 11 a seguir: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que quer dizer? Peregrinos e forasteiros são pessoas que não é daquele lugar. É uma pessoa de outro lugar. Quando se trata a nós, são pessoas de um lugar muito distante. Não é mesmo? Que na verdade estamos aqui peregrinando. Nós somos forasteiros. Você entende? Que viemos em corpos pecaminosos e sofremos uma mudança, uma transformação e tornamos filhos de Deus. Porque Ele já tinha nos feito filhos por predestinação, desde antes da fundação do mundo. E então, nós estamos de regresso ao lugar aonde nós nascemos. O país, a cidade de onde nós viemos. Por isso é que ele está dizendo, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Só tem uma maneira de se abstenhar desta: é nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, você não pode vencer essas coisas. Não podemos superar isso. Porque, na verdade, o mundo e o nosso corpo pecaminoso e as nossas almas que viemos em pecado é uma unidade completa e perfeita, carnal, que ama as concupiscências que há no mundo. E aí, então, é onde aquele sujeito, ou aquela pessoa, não tem força para vencer isto. E ele não pode superar. É necessário que tenhamos um novo nascimento, para que, então, nós podemos se abstenhar das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Essa alma é a alma de Deus. É a alma divina. É a natureza do Cordeiro, que habita em seus pequeninos, em seus filhos. Você entendeu? Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Essas boas obras é isto que nós lemos em Romanos: subordinado a tudo, subjugado a tudo no Senhor, em obediência a Deus, amor à palavra. Correto. E essas boas obras, não é a sua obra, não é a minha, é a do Espírito Santo, é de Deus, é de Cristo, que vive, que reina, que mora, que nos governa. Correto? É Ele que faz isso.
Por isso ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer rei como superior. Você vê aí? Então as coisas vão se apertando tanto, e vai se apertando, que não tem mais saída para um filho de Deus aqui na terra. Não tem. Acabou a esperança para um cristão. E com isso daí, a nossa alma geme. O nosso espírito clama. Que tipo de clamor é este? É um clamor para voltar para o lugar aonde nós estávamos antes. Porque haverá em cada filho uma saudade, um desejo, uma fome, uma sede, para ser como Cristo. E esse gemido nos traz exatamente a clamar pelo rapto, o arrebatamento. Por isso que nós não ficamos apegados aqui nas coisas do mundo. Jesus, ele disse: não coloqueis os vossos corações nas coisas da terra, porque aonde estiver o tesouro do homem, ali está o seu coração. E o nosso tesouro, ele não é terreno. O nosso tesouro é eterno. É celestial. É Deus, é o Espírito eterno que habita em nosso ser. Então nós chegamos a momentos que às vezes cometemos coisas que nos entristecem. E nos leva a chorar, nos leva a clamar, nos leva a lamentar. Porque aquilo não é nosso, aquilo nós não queremos fazer. E nós podemos ver que o mundo ele vai pressionando, até o ponto que você fica sem saber o que fazer. Então veja como ele disse: quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Oxalá se fosse assim, né? Era bom demais. Você já imaginou você tivesse uma autoridade da lei, que fosse um terror só para os homens cruéis, os homens sanguinolentos, os homens maus? Mas eles mesmos são legisladores e elaboram as suas leis para poder destruir aqueles que na verdade são homens de bem. E aquelas leis que dão cobertura para você, eles mesmos pisam por cima dela. Para quê? Para destruir aquele padrão moral, aquele caráter, aquele pudor, aquele belo princípio que Deus deu para as famílias, para resguardar o caráter daquela família cristã. E isso nos leva a chorar, isso nos leva a sofrer, isso nos leva a gemer. Porque o verdadeiro Filho de Deus não suporta isso. E cada gemido de um eleito, irmão, não fica só assim. Cada lágrima de um filho que chora lá da alma por ver essas pessoas cruéis agindo dessa maneira.
Eu vou lhes garantir absolutamente, com toda certeza, cada lágrimas dessas são colhidas nas taças das orações dos santos. Isto é a verdade. E Deus permite essas coisas acontecer, para manifestar o que nós temos por dentro. Qual é o temor, o respeito, a consideração que temos pelas ordenanças? Porque Deus não quer que nós sejamos como os demais. Ele quer que nós sejamos diferentes. Não é mesmo? É verdade. E ele disse, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aí ele diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Agora isto é para quem? É para o mundo? Não, é para a noiva. É para os eleitos. É para os filhos de Deus. Porque só existe amor é na palavra. O verdadeiro amor é na palavra. É o amor ágape, que tem tornado-se materializado em seus filhos. Agora, Deus nos deu um exemplo completo. E Ele mostrou que todo o poder que uma autoridade carnal tem é dada por Deus. Como também todo o poder que tem um filho, uma filha de Deus, é dada por Deus. Só com uma diferença, que você é de verdadeira semente, você é de verdadeira natureza. Você tem ambos, semente e a vida dela em você. E por isso você tem completamente uma qualidade completamente oposta à que eles têm. Porque, na verdade, Deus está olhando é a sua qualidade. Eu não estou falando da minha nem a sua, a dele. A qualidade dele. É a qualidade dele em você. É a qualidade dele em mim. É o caráter dele. Vejam, em São João, capítulo 19, versículo 11, olha como ele diz, nenhum poder terias contra mim. E ele está falando isso para quem? Para Pilatos. Teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Então isso mostra que todos eles têm essa autoridade dada por Deus. Agora, eles aqui não sabem administrar isto. Porque saber administrar uma autoridade dada por Deus é só Deus. Você precisa nascer de novo. Precisa ser uma mulher nascida de novo. Precisa ser um homem nascido de novo. Precisa ser um filho, uma filha de Deus. E quando se trata a respeito de restauração, isso veio trazer uma restauração completa, irmãos, para a noiva, não para o mundo, mas para a igreja do Deus vivo, porque nela está exatamente o Espírito Santo, nesses filhos, nessas filhas de Deus, que amam a palavra, choram, dão a vida pela palavra. Eles não têm as suas próprias vidas.
como de si mesmo. Mas eles têm as entrega todas a Deus. Por isso ela sofre muito. Mombrana fala isso. Digna é essa noiva do verdadeiro evangelho de Cristo. Porque ele diz, ela está carregando o sofrimento de Cristo. Ela sofre muito, mas não causa sofrimento a outros. Vejam, olha a posição que está os filhos de Deus. Por isso que ele disse, digna é ela do seu evangelho. Nós devemos sempre trazer em nossas mentes espiritual isto. Que nós devemos, antes de falar uma coisa, devemos ficar pensando primeiro, para depois falar. Para que nós não venham trazer sobre nós danos. Correto? Ninguém melhor do que Deus para saber o que você precisa. Ninguém melhor do que Deus para saber a sua necessidade. A única coisa que nós devemos fazer é aceitar o que Deus tem para nós e crer pela fé. Não é mesmo? Digna essa noiva de Jesus Cristo, diz o profeta. Ela não causa sofrimento a outros. Mas ela está como cordeiro, levado ao matadouro, morrendo todo dia. Então nós estamos vivendo nesse tempo, no tempo da restauração. No mundo não existe. O que disse a Bíblia? Se você leia lá em Joel, capítulo 1, você vai ver o que esses insetos comeu da palavra ou da igreja. Tirou tudo. E a vida voltou para a raiz. A raiz da predestinação, que é Cristo. Não é mesmo? É Cristo. Voltou para Ele. Quem era Ele? Você leu lá em Apocalipse 5, verso 1, que ali estava Ele assentado sobre o trono com aquele livro selado com 7 selos, por dentro e por fora, e que não havia ninguém para olhar naquele livro, nem pegar naquele livro, nem abrir, nem pensar o que estava ali dentro. E de repente veio o cordeiro e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E abriu os selos, e ali aquele anjo disse para João, não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Olha quem ele era. Eis aí o leão da tribo de Judá, que tomou o livro desse que está sentado no meio do trono. Ele é digno de abrir o livro, de ler e de revelar o que está dentro do livro para nós, João. Aleluia. Quando João virou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Coisa mais inocente que poderia existir. Um cordeiro. Um cordeiro, ele disse. E no entanto era o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o rebento de Davi. Vejam. É Ele que tem vindo para nós trazer isso de volta, irmãos. Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. A voz do anjo
Não é a voz de William Branham. A voz do anjo é a voz de Cristo. É a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo. Aquele ministério fértil, poderoso, que estava num homem chamado William Branham. Ele veio para restaurar isso de volta, que essa lagarta, esse gafanhoto, essa locusta, esse pulgão destruiu. O mesmo pulgão que destruiu, a mesma lagarta, o mesmo gafanhoto, a mesma locusta, que destruiu a primeira árvore, Cristo, é a outra é o mesmo que destruiu a segunda árvore, a noiva. Agora nós temos aprendido que a lagarta comeu o quê? Os frutos. E o fruto de Deus não é só o amor, não. Não é só o amor, não. Você pode ver que o fruto, ele é completo. Ele é completo. É amor. É gozo. É paz. É longanimidade, é benignidade, é mansidão, é fé, é bondade, temperança. Esses são os frutos da árvore noiva que esse inseto comeu. Você já imaginou o que é uma igreja sem esses frutos? Eu lhes pergunto, o que você vai esperar de uma igreja assim? Porque a vida da igreja está baseada naquilo dali. Primeira coisa é o amor. Uma igreja sem amor. Você já viu um casal viver sem amor? Não tem jeito. Bom, esse é o primeiro fruto. E esse primeiro amor produz os outros. Então isso acabou. Ela tirou tudo. O que ficou da lagarta que era comer o gafanhoto. Então a lagarta comeu os frutos. O gafanhoto come o quê? As folhas. Folha fala de companheirismo. Que é amor também. Folha fala de refrigério, frescor, lugar agradável. Você pode se assentar e descansar numa sombra. Essa é a sombra da árvore da vida, que é Cristo. Quando essa igreja está impressionada por isso, nesse companheirismo, esse inseto destruiu. Olha, deixa eu ver aqui, meu tempo está indo. Veja como ele disse aqui. E então esse pequeno, aquele sujeito morreu. Ele falando da lagarta. E ele se tornou um gafanhoto. Pode ver que é o mesmo. Só mudou de estágio. Se tornou um gafanhoto. E aquele foi o estágio seguinte, foi o gafanhoto. E agora o que o gafanhoto faz? O gafanhoto come as folhas. Isto é certo. O gafanhoto vai nas folhas. O que a lagarta deixou? Ela deixou as folhas. E lá comeu todo o fruto da árvore. E então o que vem? O gafanhoto vem para comer. Comer o que a lagarta deixou. É o mesmo demônio religioso. Você sabe, eu entendi por que o Mombrana tem raiva de denominação. Mombrana odeia denominação, você sabe? E Deus odeia denominação. Denominação não é o povo, não. Não é o povo, não. Denominação é um demônio, é aquele espírito, não é ela, é ele. É o diabo que faz com que o povo seja subordinado e sujeito a ele. E ali então ele elabora as suas regras, as suas doutrinas, os seus ensinamentos e subordina o povo naquilo dali. E eles têm que obedecer. Então vejam bem. E é o que está vendo aqui, ó.
E o gafanhoto vem para comer o que a lagarta deixou. E agora, o que ela fez? O que essa lagarta fez? Destruiu as folhas, para que não as folhas, para que são as folhas, destruiu o companheirismo divino. Você sabe, você vai nessas denominações, eles segregam em grupos: o rico, o remediado e o pobre. E divide. E chega um ponto, você dá tanto, você ganha tanto. Ou se você dá pouco, você ganha pouco. Ora, o pobre não tem nada, o que ele vai ganhar? O rico tem fazenda, tem ouro. Então ele pode dar bastante. Com isso daí, discrimina a própria igreja, dividindo em grupos. Veja lá o que Tiago fala no capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, não tenha fé do Senhor Jesus em exceção de pessoas. Vejam. Vós que arrastais os ricos, os tribunais, e desprezai os pobres. Nós estamos aqui dentro ouvindo uma mensagem. E essa mensagem não é a minha, não é a sua, é a mensagem de um profeta. E eu creio nela. Correto? Vejamos. E agora ele é presbiteriano. Nós não temos nada a ver com ele. Ele é nazareno. Ele é pentecostal. Ele é isso, aquilo. Nós não temos nada a ver com ele. Porque eles não pertencem ao nosso grupo. Eu digo mesmo, você pode estar na Assembleia de Deus, mas aceita a mensagem como ela é, a Bíblia. Vai lá, prega lá o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra como é. Condena essas três pessoas distintas, da suposta, da Santíssima, da Trindade. Veja se ele não te excomunga lá de dentro. Ele te expulsa. Agora eu lhes pergunto, por quê? É por causa da palavra que você tem. A palavra de Deus, porque é a palavra. Você não pode ter companheirismo com eles e nem eles com nós. Por quê? É o que faz a diferença. A palavra. Eles querem ficar com a palavra da igreja, da organização, do pastor e de tudo mais que eles aprenderam daquela igreja. A hora que você chega, a Bíblia para eles, não. Isso é para aquele tempo, nós estamos vivendo em um outro tempo. Você sabe que os 12 apóstolos morreram, só era para eles. Agora nós somos outro tempo, moderno. Eles não aceitam a palavra. Agora eu pergunto, por que isso? É eles? Não, é o Espírito que possui cada um deles. Se Deus não tiver misericórdia, vão perecer ali. Porque a vida não está na igreja. Não. A vida não está num homem. Não. A vida está na palavra em Cristo. E nós devemos ser conduzidos à palavra. Se temos que nos ensinar como cristãos, é a palavra. Porque a vida da igreja é Cristo. Quando você tem a palavra dele, você tem ele. Quando você não tem a palavra dele, você não tem ele. Ele disse essas palavras. Que ele está ali naquele grupo que tem 2 ou 3 em meu nome. Ali está ele no meio. A palavra de Deus, correto? Então vejam bem. Temos uma reunião aqui para a cura dos enfermos. A nossa igreja nem mesmo crê nisto. Vê aí está você.
O que aquele pequeno gafanhoto fez? Ele cortou todo o companheirismo. Isso é certo. Tirou todo o companheirismo. O que é companheirismo? O que as folhas fazem? Faz ficar fresco. Onde os pássaros voam entre as folhas. Aí o irmão Brana faz um pássaro voando, né, entre as folhas. Faz o arquejante, né, do pássaro. Para esfriar. Aí está a sua árvore outra vez. E ele será como uma árvore plantada. Vê? Está bem? Onde as pessoas podem vir e se assentar num companheirismo do Espírito Santo. Para refrescar um pouquinho. Você está todo agitado e não sabe o que está acontecendo e se morrerá e se está salvo ou não. E você não sabe o que está na igreja, está certa, ou aquela que está certa. Simplesmente venha para baixo da árvore, que tem algumas folhas nela, e se assente ali embaixo. Deixe os ventos do céu soprar com um vento veemente, poderoso através das folhas. E você sabe, e você começa a se refrescar um pouquinho. Essa árvore é Cristo. Você sabe quem é as folhas dela? É você. Todo verdadeiro cristão nascido do Espírito Santo, ele é uma folha dessa árvore da vida. Tem um hino que eles cantam bem assim, que um homem cortado de Deus é como uma folha seca, caída de uma árvore, e morta, separada, não é mesmo? Todo verdadeiro cristão que é rejuvenescido, é nascido do Espírito de Deus, é aquela folha segurando daquela árvore. A vida que saiu da raiz, passou para o caule, veio para os galhos, chegou àquela folha. E uma folha com a outra folha faz sombra, faz refrigério. E ali então todos possam sentir o calor, o amor do Espírito Santo. O que nos mantém em Cristo e Cristo em nós é o Espírito Santo. Não é mesmo? Diz, eu vou descer e dizer àquele grupo de santos roladores o que eu penso. Fanáticos, simplesmente se assente um pouco e você se refrescará, certo? Você não pode fazer isso de você, porque qual é o problema? O gafanhoto já comeu tudo isto. Certamente comeu todas as folhas disto. Isto é, somente pode também estar assentado lá fora no sol, e então você lá não há refrigério ali. Está certo? No sol. Você já imaginou o solão quente? Meio-dia. Ei, que sol quente. Vamos para a sombra? Desse jeito. O sol está muito quente. Vamos para a sombra, não estou aguentando esse sol. Muito quente. Vai lá para a sombra refrigerar. Aqui é a sombra. Vamos ficar sob essa árvore, a árvore que está no meio do paraíso de Deus. É Cristo Jesus o Senhor. Vamos chegar um ao outro no amor divino. Não é eu que vou forçar e nem você. É o Espírito Santo que vai entrar em você e fazer você isto. E ele não vai entrar em você se você não é um precedente dele. Você tem que ser uma parte dele, para ele entrar em você, senão ele não entra. E aí então nós temos que amar uns aos outros. Simplesmente se assente um pouco, você se refrescará. Correto? E agora não há, mas você sabe o que estamos supostos a fazer? A Bíblia diz que a igreja predestinada, os filhos predestinados em Deus, o que eles fizeram? Assentado em lugares celestiais. O que é isto? Tranquilidade, conforto, sentindo-se em casa.
Amém, eu gosto disso. Sentindo-se em casa. É igual você chega na casa do seu irmão ou da sua irmã, sei lá, do seu amigo. Oh, rapaz, que prazer ter você aqui na minha casa hoje. Entra, senta aí, sinta à vontade, fica à vontade. Não é mesmo? Aí você fica à vontade, porque aí você vai tirar o sapato do pé, vai deitar no sofá, vai lá na geladeira dele, né? Come lá uma panqueca, é à vontade. Ele pode comer, irmão, pode comer, isso é nosso. Não é mesmo? Agora quando ele entra e quando ele chega na porta, você fica meio assim. E atender ali, dali mesmo deixa ele voltar para trás. É difícil, né? Tem irmãos, sei lá, tem irmãos, né? Que você entra dentro da casa dela, ela vem atrás limpando o rastro. Vem limpando o rastro. Nunca mais, dizendo assim, nunca mais você vem aqui. Rapaz, é um capricho que eu vou te falar. Então, não é assim, irmãos. Você quer limpar a casa, depois que ele ir embora, aí você vai limpar. Vai limpar a casa. Não vai limpar perto dele, não. Você vai deixar ele todo desconcertado. Você vai deixar seu irmão desconcertado, você vai deixar sua irmã desconcertada. E ele não vai se sentir tranquilo, ele não vai se sentir ali dentro de sua casa um bem-vindo. É desse jeito que é o Espírito Santo. É desse jeito que é Jesus. Quando Jesus chega na sua casa, oh Jesus, entra, sinta a vontade. Aí se deixa ele sentir a vontade na sua casa. Aí ele vai entrar em cada porta do seu compartimento da sua casa, em cada quarto. Ele vai entrar em cada um e vai fazer uma limpeza. Aleluia. Vai atrás da porta, essa mulher que gosta de varrer a casa e põe o lixo atrás da porta lá. Ele vai tirar esse lixo daqui. Limpa aqui, limpa lá. Ele vai fazer uma limpeza e deixar você leviano. Amém. Que coisa boa. Oh Jesus, sinta a vontade, tenha liberdade, seja bem-vindo. Ele vai ter toda a liberdade. Não é mesmo? Então é isso que o Mombrana está falando. Oh, o que é isso? Tranquilidade, conforto, sentindo-se em casa. Amém. Onde todo mundo está usando smook. Meu Deus. Smook, você sabe, né? O que é smook, né? Aquelas camisas. Smook, manga comprida, que é assim, todos bem trajados assim, né? Todo mundo usando smoke, e o homem que está sentado próximo deste lado, coitadinho, ele não tem uma daquela para vestir, talvez. Talvez tenha uma camisinha de algodão, ou seja, tinha manga curta, né? Ele não tem condição. Eu não estou abrindo margem, né, para você ser bolso. Claro que não. Você sabe, o cristão, eu disse um dia para um rapaz aqui, eu falei assim, um verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo é ordenado. Ele é ordenado. Ele não é um sugismundo, ele não anda aí descalço, ele não anda aí assim. Ele procura vestir decente. Vestir decente não é vestir uma calça de linho, um terno de... como é que é? De linho, um sapato daqueles, né? Não é isso. Vestir decente, você pode vestir uma roupinha simples, mas limpinha. Você vai na loja e compra uma roupinha simples, limpinha, baratinho, quase sempre. Não é? E ali você veste decente. É isso. Então vejamos bem aqui. Deixa eu ver o que o Mombrana vai dizer. E alguém olha ao redor e diz, veja, ela nunca fez permanente seu cabelo. Nunca fez permanente seu cabelo. Tadinho. Ela não tem nem condição de comprar um óleo para passar no cabelo, ela passa até óleo de banha de porco. Não é mesmo? Ele passa o óleo da mãe cozinhado todo dia na cabeça.
Aí, tadinha, ele nunca fez um permanente no cabelo, olha. Mas é isto, ela não está horrível. Ela não tem nem mesmo uma beca de Páscoa. Páscoa quer dizer, quando vem para a Santa Ceia, você entendeu? É ceia, Páscoa é ceia. Numa roupa nova, não vem com a roupa nova, é aquela roupinha batida todo dia. Poxa, irmã, você só vem com essa roupa para a igreja? Você só tem essa, irmã? É desse jeito, eu já vi pessoa falando assim. Poxa, irmão, você só tem essa roupinha? Oh, meu Deus, isso é falta do Espírito Santo ou de amor. Não é mesmo? Deus ajude que não está acontecendo isso no nosso meio aqui, né? Eu estou só falando aqui o que a irmã Brana disse, né? Então vejam, vestido. E agora, aquilo seja o que isto for. Você sabe, sim, vestido de Páscoa, é mais ou menos isso, vê? Assentado lá atrás, você sabe, vê? E não temos nem mesmo, olhe para ele, o mesmo velho terno que ele usou no ano passado. Estou na maltada. Bem, o que você sabe sobre isto? Você não se sente bem ali, Não, você não se sente bem ali. Isso aí chama-se lagarta, gafanhoto. É o velho gafanhoto no meio da igreja. Esse sujeitinho horrível, comendo tudo. O resto que a lagarta deixou, ele está comendo. Ele não popa. Gafanhoto, velho. Vê? E eu disse para uma mulherzinha outro dia, uma pobre mulherzinha, ela pertencia a uma grande, nobre igreja. Ela disse, ela estava morrendo de câncer, e eu desci para orar por ela. O irmão Roy Robson, aqui, um dos administradores, me mandou até lá. E aquela pobre coisinha, assentada ali, morrendo com câncer, e ela disse... Eu disse, você é cristã? Ela disse, Senhor, eu não sei o que dizer. Eu fui a uma certa igreja e disse, então ela começou a chorar. Eu disse, qual é o problema? Ele disse, eu simplesmente não podia vestir bem e eles olhavam para mim. Aí está você, vê? Você está se sentindo inconfortável, vê? Agora, vestir bem é como eu já falei, meu irmão. Para mim, você pode vir aqui vestir de seda, de linho finíssimo, com aquela sainha sumária, aquele corpo mostrando a sua pele para cobiçar. Isso não é vestir bem. Isso é um gafanhoto velho vestindo você, nojento, imundo, fédido, rabugento. Vestir bem é vestir decente. Ainda que seja um agudãozinho, mais decente. E por trás daquilo dali tem um bom espírito. O Espírito Santo te levando a fazer aquilo, te ungindo naquilo dali, te inspirando naquilo dali. Isso é gostoso. E aí então aquela doçura, aquele amor, aquela bondade. Aí você se sente bem, não sente? Isso é verdade. Vê? Porém a Bíblia diz que temos que nos ajuntar em lugares celestiais. Puxa! Como? Todos iguais. Ora, eu lhe direi o que isto fará. Isto fará um sobretudo, um terno de texuco. O colocam a seus braços ao redor um do outro, chamam um ao outro de irmão. Claro que é assim. Isso fará com que o velho tecido de chita coloque os seus braços ao redor da seda. Ou cetim, diga, irmã, como está você nessa manhã, irmã? E abraça, irmã.
Abraço, irmão. Se sentir, dê ósculo santo nele, dê ósculo santo nela. Aleluia. É isso, eu gosto disso. E quando ela dá um ósculo santo em você, irmã, dê também nela. Quando ele der um ósculo santo em você, dê também nele. Não deixa ela dar e você não dá, não. Se ela dá, é porque ela tem um amor. Então, devolva-o. Não é mesmo? Ó, quando o irmão dá um ósculo santo em mim, eu dou um nele também. Eu me sinto feliz. Como está você nessa manhã, irmã? Louvado seja Deus, isso é certo, isso acontecerá. Isto é alegria, paz, amor, fé na palavra. Longanimidade, bondade, paciência, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Refrescando um pouquinho, vê? Foi isto que as folhas fizeram. Coisa boa, né? Deus nos ajude a ser amorosos uns com os outros. Amar uns aos outros. Deus nos abençoe, né? Deus nos enche com esse Espírito Santo assim. E nos faz cada dia mais efetivos com este amor ágape. Amém. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 142. Pastor Divino. Eis, ó Pastor Divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio suplicar. Se presente, o rebanho apacentar. Se presente, o rebanho apacentar. Aos perdidos vem bondoso, tua voz fazer ouvir. Chama-te os transviados para teu amor fluir. Aos enfermos, prestes digna de acudir. Aos enfermos, prestes digna de acudir. E os tristes fadigados ao aprisco do Senhor, leva-os tenros cordeirinhos nos seus braços, bom pastor. Aleluia. As pastagens do celeste doce amor, as pastagens
as pastagens do celeste doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém, Jesus, amém. Pai, deixa essa brisa, esse frescor, esse refrigério desse Espírito Santo nos tomar. Então a cura virá, Senhor. Os pecadores virão ao altar chorando, reconhecendo as suas ruínas, suas misérias, e o sangue de Jesus Cristo é colocado sobre cada um e perdoando todos os seus erros. E nós retornamos para os nossos lares, felizes, em paz, com a gratidão, e dizendo: ó, que refrigério, como ardia o meu coração quando ouvi a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, despede-nos em paz e nos protege de todos os males. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando. Manso e suave, Jesus.